É inegável que podemos considerar que 2024 foi o ano da entrada institucional no Bitcoin. Não só pelo lançamento dos ETFs Spot lá nos Estados Unidos, que ocorreu lá no início do ano e que a gente teve aqui falando e explicando todo esse processo aqui no canal do Block Trends, mas também pela acumulação e a atividade corporativa em torno da acumulação de Bitcoin. Então nós tivemos diversas empresas, eu acho que a principal delas, a de maior renome que existe atualmente, é a MicroStrategy, mas também tiveram outras que estiveram acumulando Bitcoin em 2024. Essa acumulação institucional, tanto pelos fundos institucionais quanto pelas empresas, acabaram impulsionando a gente aqui a cruzar os $100 mil em 2024, mas existe uma dinâmica que está saindo agora, que está entrando, na verdade, agora lá nos Estados Unidos em dezembro de 2024 e que pode mudar bastante a perspectiva da acumulação corporativa em 2025. Eu acredito que esse é um dos principais pontos que vai mudar a estrutura de investimento em Bitcoin em 2025 por parte dessas empresas. E é justamente sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, onde eu vou trazer o que é que vai mudar lá nos Estados Unidos, como isso pode impactar nas empresas que estão investindo em Bitcoin e por que eu acredito que em 2025 nós teremos mais empresas comprando e adotando o Bitcoin como estratégia de tesouraria, principalmente derivada aí de diversos fatores macroeconômicos. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal do Block Trends para continuar acompanhando esse tipo de material que a gente publica quase que diariamente aqui. E também ativa o sininho para receber as notificações, porque aí assim que a gente publicar conteúdo, você vai ficar por dentro e vai ficar já antenado naquilo que está acontecendo no mercado. Deixa o seu like também, porque isso vai ajudar bastante a gente a conseguir espalhar esse tipo de material na internet e vai nos ajudar aqui no Block Trends também. Além do mais, boa parte do material que eu vou trazer aqui já foi trazido anteriormente, inclusive a gente discutiu isso bem profundamente em mais de 1h30 de conversa lá no Meetup, que ocorre todos os meses para os assinantes do Block Trends Pro. Então é um momento onde a gente se reúne com outros assinantes e os nossos analistas para discutir o que está acontecendo no mercado e a gente consegue avançar muito mais em termos de compreensão de dados e análise do cenário de mercado como um todo, tá? Então se você quiser fazer parte dos próximos Meetups e obviamente de todas as outras funcionalidades que tem na plataforma, como cursos, relatórios, análises e muito mais, eu recomendo que você conheça aí o Block Trends Pro, que está no link da descrição. Mas, sem mais delongas, inclusive eu até estava citando aqui essa questão dos relatórios que saem lá, e justamente no relatório, num dos últimos relatórios de dezembro, uma das coisas que a gente aborda lá é as novas regras de contabilidade de ativos digitais que entram em vigor lá nos Estados Unidos. E o que eu estou falando disso? Eu estou falando justamente da questão do novo padrão de contabilidade que a FASB, ou seja, a Financial Accounting Standards Board, ou seja, basicamente ali o órgão responsável por adotar e por mostrar quais serão os padrões contabilísticos utilizados pelas empresas nos Estados Unidos, ele adotou agora, né? Então isso já foi aprovado desde 2023, então tem até esse Twitter aqui do Michael Saylor falando que ali mais ou menos no dia 13 de dezembro foi adotado oficialmente a contabilidade de valor justo no Bitcoin. Pode ficar tranquilo que eu vou já explicar o que é isso, e que ela iniciaria, ou seja, começaria a ser aplicada para empresas nos Estados Unidos a partir do dia 15 de dezembro de 2024, ou seja, no ano fiscal que começa no final do ano de 2024, e em 2025 nós vamos ter essa mudança no que diz respeito ao padrão da contabilidade dessas empresas em relação aos ativos digitais. E aqui, como diz na notícia da CCN, o Bitcoin acaba ganhando legitimidade financeira em relação à contabilidade de valor justo. Isso daqui significa que, pelo fato desse novo padrão acabar favorecendo a estrutura financeira das empresas que possuem Bitcoin, isso vai trazer maior legitimidade. Mas antes disso, antes da gente entender por que vai trazer maior legitimidade, vamos entender como é que funciona a contabilidade das empresas lá nos Estados Unidos em relação aos ativos digitais. Até o presente momento, ou na verdade até antes da alteração da FASB, os ativos digitais eram considerados como ativos intangíveis de vida indefinida, ou seja, eles eram contabilizados dentro dos balanços das empresas lá nos Estados Unidos como ativos intangíveis que acabam sendo impactados por algo que a gente chama de impermanent, ou seja, a
o prejuízo, a desvalorização desse ativo no mercado. Por outro lado, a valorização do ativo só ocorre ou só é contabilisticamente contada dentro do balanço da empresa quando há o processo de venda desse ativo. Ou seja, vamos dar um exemplo. Se a MicroStrategy comprasse um Bitcoin e esse Bitcoin ficasse no balanço dessa empresa, ela só poderia reportar um lucro sobre o investimento em Bitcoin, o lucro sobre o investimento daquele ativo digital, caso ela vendesse, caso a empresa realizasse um ato de venda desse Bitcoin. Por outro lado, para contabilizar um prejuízo, bastava que o preço do Bitcoin caísse abaixo do preço de mercado ao qual a empresa comprou o Bitcoin, abaixo do preço médio, do custo médio de aquisição. Isso traz, obviamente, algo completamente irregular, né? Assim, acaba sendo desnivelado o impacto da precificação do Bitcoin em relação ao balanço das empresas, porque por um lado, caso o preço do Bitcoin caia, as empresas precisam reportar esse impairment, precisam reportar esse prejuízo em Bitcoin. Mas se o Bitcoin subir, elas não poderiam reportar lucros. Elas só poderiam reportar lucros caso houvesse a venda. Isso aí acabou mascarando muito daquilo que foi a estrutura financeira das empresas que hoje adotam o padrão Bitcoin como estratégia de tesouraria. Então a gente está falando da Celent Scientific, da MicroStrategy, da Marathon, da Hut 8, então várias outras empresas que eu vou já até mostrar para vocês aqui, elas estavam sendo impactadas com esse tipo de contabilidade que não ajuda, não favorece a empresa. Agora, em 2025, vai ser diferente, porque as empresas vão poder contabilizar tanto os lucros quanto os prejuízos. Isso significa que o ativo no balanço daquelas empresas, a cada trimestre, caso o preço do Bitcoin continue subindo, vai ser reportado como lucro não realizado. Isso daqui acaba favorecendo com que as empresas mantenham o Bitcoin no seu balanço, porque elas sabem que na demonstração de resultados, elas vão conseguir reportar o lucro não realizado em Bitcoin, mesmo sem precisar vender. Isso aumenta a legitimidade do Bitcoin como um ativo de tesouraria e acaba fornecendo essa ideia, essa visão de manter o Bitcoin guardado sem necessidade de vender, porque ele já vai ser reportado. Então, toda a dívida que várias empresas como a MicroStrategy, por exemplo, e a Marathon estão fazendo agora no mercado, emitindo dívida corporativa para comprar Bitcoin, isso vai ser reportado de forma menos prejudicial no balanço, porque o lucro não realizado do ativo em si, né, do Bitcoin no balanço, vai ser muito maior. É por isso que hoje nós já temos uma alta quantidade de empresas adotando esse padrão Bitcoin. Então aqui a gente pode ver por entidades aqui no Bitcoin Treasuries, nós temos 71 empresas públicas, ou seja, empresas que são negociadas na bolsa, mais 18 empresas privadas que ainda são de capital fechado e que não estão sendo negociadas na bolsa de valores lá dos Estados Unidos. Isso significa que nós temos 89 empresas aqui mantendo o Bitcoin no seu balanço. Então a gente está falando aqui de MicroStrategy, Marathon, Riot, Tesla, Coinbase, Block. Nós temos uma série de empresas aqui possuindo Bitcoin hoje no planeta. Isso daí representa cerca de 576 mil Bitcoins nas empresas públicas, tá? E mais 408 mil Bitcoins nas empresas privadas. Então, cerca de 1 milhão de moedas está na posse dessas empresas. Por que eu acho que essas empresas vão aumentar ainda essa exposição, vão continuar acumulando Bitcoin no ano de 2025 e nos anos seguintes? Porque agora, com um padrão de contabilidade mais favorável, a estrutura regulatória lá nos Estados Unidos acaba trazendo mais legitimidade ao Bitcoin como um ativo de investimento para empresas. Antes nós tínhamos um ativo puramente especulativo, hoje nós temos um padrão que já contempla todas as características de um ativo altamente líquido, como é o caso do Bitcoin, que é negociado 24 horas por dia, que você pode pegar aquele ativo e negociar em qualquer lugar do planeta na hora que você quiser. Isso daí traz uma capacidade de liquidez muito maior para as empresas. Isso daqui acaba beneficiando também a perspectiva de como é que o mercado enxerga o Bitcoin dentro dessas empresas. Então os acionistas vão estar se expondo nessas empresas, pensando já que ela tem uma estratégia de tesouraria em Bitcoin com a capacidade de liquidez muito mais alta. Isso vai favorecer a visão como um todo de outras empresas adotarem. Inclusive a gente chegou a publicar lá no Block
Blocktrends Pro em dezembro também, uma perspectiva do que aconteceria se várias das empresas que estão agora na bolsa lá dos Estados Unidos adotassem o Bitcoin como estratégia de tesouraria. Nós fizemos aqui um exemplo, por exemplo, se as 20 maiores empresas lá dos Estados Unidos alocassem 10% do seu caixa. E, obviamente, a gente está falando de empresas com bastante caixa. Por exemplo, nós temos aqui Apple com mais de 200 bilhões em caixa, nós temos Microsoft com mais de 150 bilhões em caixa. Então, a gente está falando que se as empresas pegassem 10%, as 20 maiores empresas dos Estados Unidos pegassem 20% do seu caixa e alocassem em Bitcoin, como várias dessas empresas que eu mostrei para vocês já estão fazendo, nós poderíamos ter aqui cerca de 164 bilhões de dólares sendo alocados em Bitcoin nos próximos anos. Isso daí poderia nos trazer um crescimento na capitalização de mercado, tá? Na faixa de 492%. Isso aqui eu estou levando em consideração o efeito multiplicador, ou seja, para cada $1 bilhão que vai, $1 bilhão que está entrando no Bitcoin, pode elevar o preço entre 3% a 6%, porque esse efeito acaba sendo mais exponencial. Isso daí nos levaria aí a ter uma capitalização de mercado lá para 2025, 2026, 2027, cerca de pelo menos 492%, mais ou menos 500% acima do que nós estamos agora na capitalização de mercado. E obviamente você pode calcular aí quanto é que nós teríamos o preço. E além disso, lá no Blocktrends, no texto que a gente enviou em dezembro, nós também mostramos o que aconteceria se os 10 maiores países, as 10 maiores economias com reservas internacionais também investissem, se as 20 maiores empresas também investissem e se nós tivermos um crescimento exponencial na quantidade de alocação via ETFs. Então nós somamos isso tudo e fizemos um cálculo e projetamos aí um preço futuro para o Bitcoin em 2025 e 2026. Se você quiser conferir qual é essa projeção, quanto é que o Bitcoin pode chegar, eu recomendo que você leia o material completo que já está disponível para os assinantes do Blocktrends Pro, que você pode ter acesso aqui na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha entendido que nós estamos no momento de virada de mercado no que diz respeito à perspectiva corporativa e que nós ainda temos uma janela de oportunidade muito interessante e a assimetria de informação para quem ainda não entendeu sobre o Bitcoin é muito grande em relação àqueles que já entenderam. Então eu recomendo que você busque entender mais sobre o Bitcoin e estudar mais sobre o Bitcoin. Tanto aqui no nosso canal do Blocktrends, que você pode se inscrever já agora e deixar o sininho ativo, quanto lá na plataforma Pro, que a gente tem todos esses conteúdos condensados. Muito obrigado para você que esteve me assistindo e a gente se vê no próximo conteúdo aqui do Blocktrends. Tchau!